18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Fala, galera. Muito boa noite pra você. Sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Valendo a sua participação, querido ouvinte, pelo 611-1007. Opa! Contribua. Opa, esse é o antigo, Carlão. O WhatsApp Esse, foi atualizado. 611-1007 é o antigo. Foi mal, hein? Faz tempo já. Então tá, é o 994887592 valendo agora, né? Agora sim, é o nosso zap, valendo a sua participação. Participa aqui do 18 horas. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui e outros assuntos também. Manda aí dá um alô, boa noite pra gente. Só repetindo em 994887592. Anote e participe. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Carnaval debaixo de chuva em Manaus causa deslizamentos e prejuízos na cidade. Deputado do Amazonas quer homenagem aos bois de Parintins no plenário em Brasília. Empresas de saúde cobram pagamentos atrasados do governo do Amazonas. Quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma na Igreja Católica. Legal, então esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira de cinzas. 14 de fevereiro de 2024, passou o carnaval, hein? Vamos juntos até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, podemos finalmente dizer, né, que 2024 começou, hein, Karime? É verdade, viu? Tudo só começa depois do carnaval. E eu acho que só semana que vem, segunda-feira que vem, hein? Tem a Páscoa, é segunda-feira que vem. Bom, acabou o carnaval e agora vamos iniciar aí um novo período. É o que todos dizem, né? Depois do carnaval que a engrenagem começa a rodar no Brasil. Tudo só depois do carnaval, né, Carlão? É isso aí. E esse foi um carnaval de chuva. São Pedro não deu trégua. Choveu todos os dias de carnaval aqui em Manaus. Bom, a chuva foi até bem-vinda, é claro, para refrescar um pouco quem estava ali nos blocos, na folia, aproveitando, mas causou um bocado de estrago pela cidade, né, Carlão? Cara, infelizmente teve, sim, estragos, teve inundações, aí alagamentos, desabamentos, falta de luz, né? A tradicional, inclusive, eu diria, falta de luz. Todo dia sempre. E abertura de crateras gigantes, como foi o caso da rua Croácia, na Cidade Nova, na zona norte da capital. Forte chuva ampliou também uma cratera que já havia sido aberta com a chuva do início da semana na cidade, que também é uma meio que constante, essa coisa de cratera na nossa cidade, né, Carlão? Pois é, Carlão. E aí essa cidade, né, com essa chuva, essa cratera abriu mais ainda. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, tem as informações, as atualizações a respeito das ocorrências registradas pela Defesa Civil com as fortes chuvas dos últimos dias. Boa noite, André. Então, essa cratera da Cidade Nova aumentou e agora ameaça casas e até uma igreja. Olha aí. Cratera já tá quase um abismo aí, Karime, Carlão. Nossa. Boa noite para vocês e boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Também é possível nos acompanhar pelo YouTube. Olha, durante a chuva de ontem, essa cratera, né, além de ter engolido mais 5 metros da pista durante a noite, o problema piorou e o buraco está se estendendo, inclusive para o quintal das casas, e aí é que surge aquele perigo, né, ameaçando engolir, inclusive além das digamos assim, engolir, né, as casas, inclusive também uma igreja que tem ali próximo. Então essa é uma das principais reclamações e também alerta que os próprios moradores ali do local estão fazendo, né? E segundo eles, esses moradores ali do local, a cratera se formou já há cerca de 4 anos, quando um barranco próximo começou a ceder, e com isso os moradores da comunidade ali passou, então, né, a conviver com medo de esse buraco ali acabar engolindo o restante da pista. E cada vez que chove, essa situação vai piorando muito, porque de acordo com os moradores ali, inclusive as equipes até mesmo da prefeitura estiveram no local, mas só fizeram até agora o isolamento da cratera, né? E o grupo, no entanto, pede uma intervenção na área para
conter, né, a erosão e ameaça que esse buraco aí, essa cratera está fazendo de arrastar as casas abaixo, né? E a gente também tem aqui a nota da Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse que o local foi avaliado pelo corpo técnico e a área passa por estudos, inclusive esses acidentes geográficos, como eles falam aí, para que vai ser feito ações de contenção para que sejam apontadas, né, as causas ali, claro, ser recuperada aí de imediato e também de forma segura, né? Então essa é a nota da Seminf que foi dada aí, que tem um corpo técnico, uma equipe técnica que foi no local e precisa estudar ali, porque, né, segundo eles, não tem como já sair ali, né, tapando. Um laudo, tem que ter né? um laudo, todo um estudo, toda uma preparação, mas claro que aí tem que ser algo urgente mesmo, porque os moradores segundo os moradores aqui, em relato de moradores, e essa situação já vem se estendendo por mais ou menos 4 anos, né? Então a gente não tem somente essa é uma das ocorrências das chuvas, né? Mas outras ocorrências também, né? Que foram registradas aqui em Manaus após a chuva intensa também que aconteceu terça-feira, né? Ocorrências como abertura de buracos e alagamentos das ruas foram notificados aqui na capital. Segundo a Defesa Civil, as equipes continuam nas ruas hoje em atendimento a 30 ocorrências. A Defesa Civil registrou hoje, né, de ontem para hoje, por causa das chuvas que tem acontecido aqui em Manaus, 30 ocorrências, sendo que uma dessas ocorrências ocorreu na rua, né, ocorreu em uma rua ali do Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Por lá o local enfrenta uma erosão progressiva, ou seja, algumas rachaduras que acabam abrindo ali buracos, né, devido a essas chuvas, e por causa disso algumas famílias foram até mesmo realocadas para habitações temporárias, para lugares ali para morar temporariamente, né? Outras ocorrências registradas ao longo do dia incluem também deslizamentos de terras e alagamentos em várias áreas da cidade, né? Como também aí foi registrado no bairro Jorge Teixeira. E essa situação também que a gente registra aqui na cidade de Manaus, né? Normalmente quando chove a cidade vai, né, fica debaixo d'água, digamos assim, né? Por conta dos igarapés. E a Defesa Civil informou que também está monitorando de perto a situação dos igarapés, em que a obstrução tem contribuído para essas inundações, né? Com medidas de limpeza e desobstrução estão sendo coordenadas em conjunto aí, mas vale lembrar aqui que sempre que chover, houver alguma ocorrência, você que nesse momento está nos acompanhando, sabe que tem alguma ocorrência da chuva, é sempre bom ligar aí para 199, que é o número da Defesa Civil aqui, para você que está passando por essa situação, Carim, Carlão. Meu querido André, falando em crateras, aí nós temos aquela, né, já que inclusive o secretário, ele disse que ia tratar com carinho e com uma certa urgência e resolver o problema, que é a cratera que abriu ali na Constantino Neri. O trânsito já foi liberado, a cratera já resolveram esse problema aí, cara? Inclusive, né, que a gente trouxe essa informação ontem, sim, que assim que, né, houve essa situação, a obra de infraestrutura ali na Avenida Constantino Neri, que fica ali nesse trecho do bairro São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus, foi afetada por essa erosão, né, um buraco ali que se abriu, já foi concluída hoje, Carlão. Boa. Mas a via deve ser liberada 100% para o tráfego de veículos e passeio de pedestres ali, né, porque atingiu tanto a rua quanto também a calçada ali, 100% para trafegar os veículos e também os pedestres amanhã mesmo, né? Essa informação foi confirmada pelas equipes da Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que iniciaram aí às 11 da manhã um asfaltamento do trecho, né? Assim que pela manhã concluir ali a obra, começou o asfaltamento do trecho ali da avenida, e de acordo com o secretário da Seminf, que é o Renato Júnior, o cronograma inicial da obra foi cumprido, né? Como a gente falou aqui, né, que quarta-feira de cinzas, no finalzinho da manhã, no começo da tarde seria concluído, então realmente foi isso que aconteceu. Vamos ouvir um trecho aí da fala do secretário da Seminf, Renato Júnior.
começou com uma pequena ruptura na camada asfáltica e nós já estávamos mapeando esta área para ser feita durante o feriado, seria ou o feriado de carnaval ou o feriado do mês de abril, que é o feriado da Páscoa, mas nós entramos cumprindo uma determinação do prefeito Davi de forma enérgica no local, com várias equipes, vários distritos de obras da cidade de Manaus se envolveram nesta ação. Estamos aqui todos exauridos, cansados, mas com a sensação de dever cumprido. O prazo era até a próxima quinta e o prefeito Davi antecipou para quarta-feira e com isso amanhã, dia normal, dia útil normal, a Constantino Nery estará completamente desobstruída, diminuindo com isso os danos causados no trânsito, transtornos causados no trânsito da cidade de Manaus. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Renato Júnior, que é o secretário da Seminf, né? Está falando aí sobre a conclusão dessa obra do trecho aí que acabou, né, abrindo um buraco ali, uma cratera na Avenida Constantino Nery, que fica ali próximo à sede da Igreja Universal, ali no sentido bairro centro, né? Aquele trecho ali. Então a obra já foi concluída, já foi asfaltada, tá sendo feito alguns detalhes para que a via amanhã mesmo possa ser liberada para não surgir, né, qualquer outra situação aí, Karime, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles, muito obrigada pelas informações, ou seja, liberado para o trânsito mesmo, só amanhã lá na Constantino Nery. 6h12, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de crise na saúde pública do estado, que o governo do Amazonas se cala sobre denúncia de descumprimento de acordo com empresas médicas. Então, Carlão, as empresas dizem que os prazos combinados para os pagamentos não estão sendo cumpridos. E como falamos ontem aqui no 18 horas, os atendimentos vão começar a ser comprometidos. No Hospital do Câncer, por exemplo, o atendimento médico já foi reduzido. Vamos acompanhar essa história agora com Janaína Araújo. O presidente do CIMEAM, Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, informou nesta terça-feira de carnaval que o governador Wilson Lima não cumpriu o acordo de pagamentos dos repasses em atraso junto às cooperativas médicas. No fim do ano passado, os médicos chegaram a suspender os atendimentos pelo não pagamento dos serviços prestados. De acordo com o presidente do CIMEAM, Mário Viana, o governo também não paga os trabalhadores da saúde, não dá condições de trabalho aos profissionais e nem direito de atendimento adequado à população. Os hospitais todos sobrecarregados, né? Com gente nos corredores, faltando insumos, né? Profissionais também adoecidos, né? Muitos contaminados com essas arboviroses e outros, inclusive, com problemas já crônicos de saúde, inclusive síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, salários atrasados, ou seja, um cenário de guerra novamente. Governador, o que o senhor pretende fazer? O que se está planejando para aliviar a situação, para esse enfrentamento que precisa ser feito pelas autoridades do Poder Executivo e da área da saúde? Por falta de pagamento às empresas, na Fundação Secom, por exemplo, um comunicado aponta para a redução de atendimento dos profissionais de medicina devido ao não cumprimento dos acordos firmados pelo governo do Amazonas. Pelo acordo firmado em reunião com os médicos no dia 7 de dezembro do ano passado, o governador Wilson Lima se comprometeu em quitar os débitos de agosto no dia 14 de dezembro de 2023. Já os repasses referentes ao mês de setembro seriam quitados no dia 21 de dezembro e os valores correspondentes aos serviços prestados em outubro de 2023 seriam liquidados no dia 21 de janeiro desse ano. Já com relação aos meses de novembro e dezembro de 2023, o governador se comprometeu em avaliar a previsão da receita do estado para esse ano e pré-estabeleceu novas reuniões nos meses de janeiro e fevereiro para discutir possíveis datas.
Mix. O 18 Horas tentou saber com o governo e com a Secretaria de Saúde se os compromissos já tinham sido quitados, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas informou por meio de mensagem que o governo não cumpriu o acordo e pagou em dezembro o mês de agosto do ano passado, e isso mediante a intervenção do Ministério Público do Trabalho. Uma reunião combinada com a presença do governador Wilson Lima para definir os pagamentos de novembro e dezembro até agora não aconteceu. Em janeiro, houve uma reunião apenas com o secretário de Saúde, Anwar Samad, que apresentou uma proposta, mas que não foi aceita pelos médicos. Na próxima semana, há a previsão de uma nova reunião entre o governo e as empresas médicas com a intermediação do Ministério Público do Trabalho. O governador Wilson Lima se comprometeu ainda no ano passado em sanar pendências financeiras com as empresas médicas dos anos de 2021 e 2022 a partir de março desse ano, parcelando os valores em 5 vezes. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A coisa tá feia. Não, gente, agora cá pra nós, né, Carlão? Um estado que bate recordes de arrecadação ano após ano tem que ficar atrasando o pagamento de médico na área da saúde. Gente, a gente acabou de sair de uma pandemia. E que esses profissionais da saúde deveriam ser tratados como heróis. Prioridade. Exatamente. Faz o quê? Não dá calote. Como é que é isso? Essa situação que a gente mostrou agora na reportagem de Odinaia Araújo só confirma o que a gente fala constantemente aqui no 18 Horas. Dia. O governador Wilson Lima nunca priorizou e nem vai priorizar a saúde, é o que a gente está vendo. Pelo jeito, não. Porque nem resposta, nem uma satisfação para a sociedade que ele deve, afinal de contas foi eleito, ele deve uma satisfação para o cidadão, nem isso ele dá. Deixar os salários dos profissionais da saúde atrasar 4, 6... Gente, a gente tem informação de até quase um ano. Um repasse atrasado. Como é que esse profissional vive, né, Carlão? Como é que ele paga as contas? Como é que coloca a comida na mesa? Falta empenho, no mínimo, para melhorar o atendimento nos hospitais. Falta competência para não deixar faltar remédio nas unidades de saúde. Falta também honestidade para evitar a corrupção com o dinheiro da saúde. Karime, realmente uma situação aí colapsada, a situação da saúde do nosso estado, infelizmente. É o 4º colapso nesses 5 anos que o Wilson Lima está à frente do comando do estado, ou seja, é o governador. E ele disse que gastou mais de 5 bilhões de reais em 2023, mas não foi o suficiente, pelo que parece, porque não melhorou em nada o sistema. Se ele realmente só piora, né, Carlão? Gastou 5 bilhões... Não se sabe aonde. Pelo contrário, piorou e piorou muito. As empresas médicas continuam, Karime, com os pagamentos atrasados, como nós estamos falando aí todos os dias, apontando para esse problema, né? E isso, é claro, afeta o salário, afeta a vida dos servidores que fazem o sistema de saúde funcionar, e que o sistema de saúde praticamente é o que a gente mais precisa, digamos assim, que esteja funcionando corretamente. E quando a população precisa do serviço de saúde, se não estiver funcionando, não vai ter médico, dificilmente vai sair um exame num tempo hábil, num tempo necessário para fazer uma cirurgia. É realmente uma situação desumana, não tem sequer remédio básico nos hospitais, Karime. Isso realmente não tem, falta até esparadrapo às vezes. Sim, a gente sabe que estava faltando cadeira para o médico atender. Como é que pode isso, gente? E se a empresa ou se o profissional reclama, sabe que ele é afastado. Complicado. A gente sabe que no ano passado, empresas que forneciam alimentação, a empresa foi afastada por isso. E aí, foi afastada, ficou sem receber. Quem também profissionais, as denúncias chegam aqui no 18 Horas. Os profissionais que reclamaram falta de repasse de pagamento também foram afastados. Terminaram o ano, terminaram dezembro com salários atrasados e desempregados. Olha que maravilha. Gente, cadê esses 5 bilhões de reais? Mais de 5 bilhões, né, Carlão, que você falou? Sim. Que ele jura de pé juntos que foi gasto. Aí, cadê o acerto de contas? Cadê a nota fiscal? Onde é que tá esse dinheiro que a população não vê? E sim, o governo do estado, Secretaria de Saúde, tem como obrigação dar satisfação para a população. É o mínimo. Mais uma vez, a gente mostra aqui com esse outro calote, com esse, depois eu te pago, daqui a pouquinho eu te pago. É um governador sem palavra, né?
Como que é isso? O que a gente faz? Coloca o nome no Serasa? Como é que a gente cobra? Como é que essas empresas vão receber? O que acontece, gente? É isso, dá calote, fica por isso mesmo? Não pode. Imagina, o governador fez um acordo, ele fez uma reunião com as empresas médicas e simplesmente não cumpriu. Fez acordo apenas para acabar aquela situação de dezembro, quando essas 15 empresas passaram a atender apenas emergências e urgências. Não teve mais atendimento ambulatorial até o governo acenar com essa boa vontade. Vamos sentar, vamos conversar. Mas e aí, não pagou? Como é que pode, gente? Isso não existe. Depois de fazer a reunião é só para postar nas redes sociais, para dizer que está tudo ok, para dizer que está tudo organizado? Não está. Isso é inadmissível numa gestão séria, numa gestão responsável, com uma gestão que realmente se preocupa com a saúde, que é o básico, é a saúde da população. Não está correto o que está acontecendo, é um crime. E é um crime absurdo e é uma falta de vergonha sem precedentes. 6h21, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Olha só, e nesses 2 primeiros meses de 2024, apenas 2 deputados federais do Amazonas apresentam projetos de lei. Olha só, o ritmo de trabalho tá quase parando, né? Pois é, né, Carlão? Olha aí, tá? O ano tá começando aí. O ano, aliás, já começou, né? Para falar mais sobre o assunto, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, bom te ver, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, vamos lá. Os deputados do Amazonas começaram aí 2024 com o freio de mão puxado, como dizem, bem devagar, quase parando, de boa aí, como diz o Carlão, Cadu. Boa noite, conta pra gente. Eles ainda estão na rede, dormindo ainda. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, tá devagar, quase parando, viu? Me chamou a atenção essa falta de proatividade dos nossos parlamentares, por isso que eu tô trazendo para vocês essa pauta. Geralmente, Karime, quando começa o ano, os deputados vêm com todo gás, né? Depois do Natal, do Ano Novo, de toda aquela festança, de rever a família. Aí, em janeiro, eles voltam ao trabalho, só que dentro dos gabinetes, né, nas suas bases políticas, eles costumam fazer reuniões com seus assessores, elaboram um plano estratégico de trabalho para o ano inteiro, fazem reuniões de pauta para se pensar em novos projetos de lei, em outras ações legislativas para gerar atividade parlamentar, né? Alguma coisa tem que ser feita no parlamento em nome do povo. Só que para a maioria da nossa bancada não foi isso que aconteceu, não. Alguns deputados ainda não voltaram de férias, Karine. Só quem começou o ano mesmo com o pé no acelerador foram os deputados Capitão Alberto Neto e Saulo Viana. No dia 5, o primeiro dia de trabalho no Congresso Nacional, o deputado Capitão Alberto Neto apresentou 2 projetos de lei. Um bastante interessante até, que obriga o padrasto e a madrasta a apresentarem os antecedentes criminais em casos de pai e mãe separados. Ele quer implementar no Brasil o que já existe nos Estados Unidos. Se o casal separado tem filhos e se o pai ou a mãe ou ambos, né, estiverem em outro relacionamento, o padrasto ou a madrasta ou ambos vão ter que apresentar os antecedentes criminais para serem anexados ao processo de guarda dos filhos. Boa. Interessante, né? Essa iniciativa, né? É mais segurança para as crianças, né? Para os filhos. Isso é muito Exatamente, é uma inovação legislativa. Se isso virar lei mesmo. O segundo projeto do deputado Capitão Alberto Neto é da área de comunicação. Ele faz uma alteração na lei para impedir que o veículo de comunicação seja responsabilizado civilmente por eventuais declarações injuriosas, difamatórias, caluniosas que forem feitas por entrevistados em matérias jornalísticas, né? Esse projeto é uma reação ao STF, que vem responsabilizando as empresas jornalísticas pelo que seus entrevistados falam ao vivo ou em matérias. Que é um absurdo, teve um processo, né, inclusive. O que é um absurdo, gente. Como é que faz isso? Cala a boca do entrevistado? Então não é melhor nem entrevistar, né? Se você corre esse risco. Exatamente, seria uma censura à imprensa, Sem né? dúvida, é uma censura.
O STF julgou um caso de uma entrevista que ocorreu há alguns anos atrás e puniu o veículo de comunicação pelas falas do entrevistado. Isso daí acabou mobilizando os parlamentares da oposição para que isso não se repita. O deputado Saulo Viana, Karine, ele apresentou um projeto de lei. E esse projeto institui a Campanha Nacional de Conscientização e de Prevenção contra crimes cibernéticos cometidos por meio do uso indevido de inteligência artificial contra crianças e adolescentes. É longo, né? Mas não é o nome do programa, não. Ele está dando a ideia, tá? E o governo que vai ter que dar o jeito de diminuir sintetizar a ideia e criar o nome do programa. Seria um projeto, um programa, sei lá, para alertar as crianças e os jovens sobre os perigos, as armadilhas que estão aí que vieram aí junto com a inteligência artificial. Tem muitos sites já fazendo montagem de fotos, criando vídeos falsos, usando fotos e vídeos de adolescentes, né? E na maioria dos casos são vídeos e fotos com teor pornográfico. Então, o deputado Saulo Viana, ele não propõe punição aos casos, ele apenas pede que o governo federal crie um programa nesse sentido com o público-alvo as crianças e adolescentes. Os demais deputados, Karime, não apresentaram nada, viu? Inclusive ele, o deputado, na dica de nada, inclusive ele, o deputado Amon Mandel, que foi considerado um dos parlamentares mais produtivos e econômicos do país. No ano passado ele estava aceleradíssimo, esse ano ele deu uma baixada um pouquinho, continua embalado na rede, brincadeira, tá, deputado? Mas ele não apresentou nada para começar os primeiros dias de 2024, mas é assim que estamos, o povo vai voltar mesmo só na semana que vem. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, ainda no clima do BBB, deputado do Amazonas quer homenagem aos bois Caprichoso e Garantido no plenário da Câmara. Isso é bom? É favorável ou não, Cadu? Excelente, né, Carlão? Excelente. Sim. É o cavalo selado passando na nossa frente, né? Legal. O deputado Saulo Viana, ele apresentou um pedido de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos bois Garantido e Caprichoso. Essa homenagem tem sido recorrente nos últimos anos até. O Átila Lins, que vem propondo, às vezes outros parlamentares da época aí pediram, foi aceito e tal. Mas como o Saulo, ele é filho de Parintins, é muito importante que ele saia na frente, né? Que ele seja o proponente dessa sessão solene. Capitão. Justamente para dar uma injeção, uma projeção política ainda mais na região dele. E quando isso acontece, Carlão, não é a primeira vez que os bois vêm aqui a Brasília, né? E quando isso acontece, os parlamentares participam, o público entra na galeria, os bois transformam o plenário numa arena, a batucada contagia, enfim. Legal. Nossa, é muita festa, é muito legal. Quando os bois aparecem aqui... E você mata a saudade, né? O coração bate forte, viu? Olha, nossa, é uma saudade, dá até vontade de chorar quando eles vão lá. Tem cara de caprichoso, Cadu. Não, meu amigo, eu sou garantido, por favor. Boa. A minha esposa que é caprichosa, aqui ali eu dou uma espetada nela. Boa, Cadu. Tamo boa, junto. Né? Agora o deputado Saulo, ele quer aproveitar esse momento especial que vive o Festival de Parintins, né? Tem lá a Cunhaporanga, do Garantido, a Isabelle Nogueira, que tá no BBB, fazendo um enorme sucesso, né? Ela é uma porta-voz da nossa cultura, ela faz questão de ser isso, né? E ela também está fazendo um jogo excelente. Ela mostra realmente o perfil da mulher amazonense, né? Eu tô adorando o jogo que ela tá fazendo. Ela tá dando muita audiência. Eu tô vendo que as pessoas daqui de Brasília gostam muito dela, pela pessoa que ela é, pela pessoa, o comportamento que ela tem, ela vem levando no BBB. E também a Globo tá de olho, querendo transmitir ao vivo o festival desse ano. Então são muitas oportunidades, né? O que falam nos corredores, né? Ainda não tem nada fechado. Não tem nada fechado. Né? O que esse tá rola. Querendo, já tem algum tempo, inclusive, né? Mas quem sabe esse ano, pela essa notoriedade, né? Eles já fizeram clipes, colocam música. Às vezes eu fico pensando, Karime, que tá tudo combinado. Às vezes eu acho que a Isabelle foi lá com o objetivo único de projetar Parintins mesmo. Faz parte do pacote. Mas enfim, é especulação, né? Eu que tô dizendo, tá bom, gente? Estamos só... Não, e eu acho também, pra gente aqui, maravilhoso. Todo mundo tá querendo saber mais a respeito do assunto. Agora, Cadu, traz pra gente as rapidinhas do dia. Fechando, Cadu.
Olha, gente, vamos de rapidinho, né? Os parlamentares da oposição ao governo Lula, eles já estão preparando aí várias convocações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ele dar explicações sobre a fuga dos 2 presos da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os 2 presos já foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, o vulgo Querubim, e o Davidson Cabral Nascimento, o Tatu. Os 2 são do estado do Acre e têm ligações com o Comando Vermelho. O Ministério da Justiça não explicou até agora como aconteceu essa fuga. Esse presídio em Mossoró é um dos 5 presídios federais do país de segurança máxima sob o controle do governo federal. Politicamente, Karime, o impacto é muito grande e abre uma crise entre o governo e a bancada da bala no Congresso Nacional. E também um teste de fogo para o ministro Ricardo Lewandowski, que tomou posse do cargo há poucos dias. Enquanto que a crise ganha força, o presidente Lula segue em viagem internacional pela África. Ele está visitando o Egito, onde vai discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. É possível que ele participe do acordo, de um possível acordo de paz, e também vai participar de acordos na área de bioenergia. Em seguida, ele segue para a Etiópia. E uma notícia que nos chamou a atenção, cara, não tem como não chamar a atenção, é que o governo federal enviou para Cuba 125 toneladas de leite em pó, leite produzido no Brasil, para ajudar a diminuir a insegurança alimentar do povo cubano. Isso faz parte de um acordo que foi feito na COP28. Além do leite, Karime, o governo federal também vai enviar milho, soja e arroz nos próximos dias. Isso está levantando um debate enorme, porque a gente sabe que quando envolve Cuba, os pontos ideológicos se surgem aí, ainda mais o governo federal usando recursos públicos nossos para ajudar outro país. Sem dúvida, aí é um debate aberto, né? Lógico, é um debate aberto, afinal de contas temos fome, e temos fome aqui no país também. Litro de leite é mais caro do que o litro da gasolina em vários estados. Muito absurdo isso. Então, enfim, vamos lá. Tá bom, senão a gente vai ficar uma semana debatendo valeu, isso. Cadu. Obrigada, Cadu. Cadu Perreché. Somos Perreché, valeu, Cadu. Galera, obrigada, boa noite. Valeu. Valeu, tchau, querido. Valeu, até queridão. Mais. Um abraço. Hora 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E temos campeã do Carnaval Carioca, temos sim a Viradouro maravilhosa, foi a grande campeã de 2024, lindíssima. A gente acompanhou aqui a contagem, né, a apuração, eu e Nathalie Moraes aqui na redação, e até eu tava nervosa, falei, gente, nem assisti todo o desfile, nem vi nada e tava aqui toda nervosa. Mas a Nathalie me contou que a escola Viradouro já entrou no Sambódromo como uma das favoritas, né, Nathalie Moraes? Conta mais pra gente. Boa noite. Oi. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, Karime, a Viradouro já entrou aí na Marquês de Sapucaí realmente como favorita aí para levar esse título. Isso porque no ano passado a Unidos da Viradouro bateu na trave. Ela foi a vice-campeã do Carnaval Carioca e esse ano aí ela realmente levou aí levou o título de campeã do Carnaval 2024. Esse ano quem ficou em segundo lugar foi a Imperatriz Leopoldinense, que ficou aí na segunda colocação, e a Viradouro conquistou aí o seu terceiro título no grupo especial. A campeã fez aí 270 pontos, né? Já em terceiro lugar ficou a Escola Grande Rio. Viradouro, Imperatriz Leopoldinense e Grande Rio, esse foi o top 3 lá na Marquês de Sapucaí. Mas olha, Karime, né? Foi, como eu costumo dizer, uma grande confusão lá pela Marquês de Sapucaí. Isso porque, horas antes do início da apuração, né? Logo no início da tarde de hoje, 4 escolas de samba entraram com um recurso pedindo uma punição, né? Por conta que a Viradouro, né? Teria cometido ali uma suposta irregularidade durante o seu desfile. Isso porque eles teriam levado mais de 15 componentes
componentes, né? Mais de 15 integrantes para a comissão de frente. E segundo a Liesa, né? O regulamento do carnaval não permite que sejam levados mais de 15 componentes para a comissão de frente. Mas o recurso tem até amanhã para ser analisado, mesmo que seja aceito, Karine. Pois é, ele não tira o título, não tira né? o título, porque os comentaristas do carnaval estavam explicando que mesmo que esse recurso seja aceito, que essa história aí esteja válida, ela ganhou com diferença o suficiente para continuar sendo a campeã do Carnaval Carioca de 2024. Exatamente, Karime. E durante a apuração, né, a Viradouro manteve a liderança ali em boa parte dos quesitos, né? A cada nota 10, a gente pôde acompanhar ali, né, que a escola realmente foi ovacionada ali pelos seus torcedores, e a Porto da Pedra foi a última colocada e por isso ela foi rebaixada para a série Ouro do Carnaval Carioca, né? Eles trouxeram aí como tema, né, levou para a Avenida um desfile criativo e contou aí a história, o enredo contou o Arroboi Damblé, que seria aí uma homenagem a uma cobra sagrada de Benin, né, que de acordo com, né, os mitos, aí ela se manifestou ali pela África, contaram ali a história que passou pela Bahia, enalteceu as belezas das mulheres negras, fizeram um belíssimo desfile e mereceram esse Sem título, com certeza, alguma. Karime e Carlão. Eu também achei, uma das poucas vezes que eu concordo com o resultado de uma escola de samba no Tá Rio. aí, que a gente sempre tem uma polêmica, Gostei mas eu muito. acho que ela foi unânime mesmo. Baixou o Milton Cunha ali naqueles Todo mundo. nos últimos 2 dias, eu realmente pude acompanhar. Milton Cunha foi bem. A gente chegou hoje aí debatendo, né, Sim, Karime? A sim. gente acompanhou ali ponto a ponto. E eu confesso que eu fiquei feliz aí com o resultado, que a Viradouro realmente mereceu esse título. Karime e Carlão, é isso. Maravilhosa. Com a escola campeã falou da força da mulher negra e levou a serpente gigante para Sapucaí. Maravilhosa. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. Mix. Legal, 6h36, continue aí em 100,7 no 18 horas. Daqui a pouquinho você confere. A Arquidiocese de Manaus lança a campanha da Fraternidade 2024. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Agora em tempo e temperatura, vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. Nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 73 centímetros acima do nível do mar. Olha aí, hoje é quarta-feira de cinzas, o início da quaresma na Igreja Católica. Esse período é vivido por milhões e milhões de católicos aí, mundo afora, Karime. Carlão, e para nós, eu que sou católica, esse é um período importante de mudanças e reflexões. A repórter Nathalie Moraes esteve na Catedral Metropolitana de Manaus acompanhando a celebração e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma na Igreja Católica. Um período de 40 dias de oração, jejum e caridade. Este momento é vivido por milhões de católicos em todo o mundo e convida a uma profunda preparação espiritual, onde os cristãos celebram a vitória de Cristo sobre o pecado. Algumas práticas são vividas neste tempo em que recorda os 40 dias em que Jesus esteve no deserto. A irmã Cidinha Batista, das Irmãs Pias, discípulas do Divino Mestre, destaca que essas iniciativas devem ser vividas numa perspectiva de união mais próxima com Deus. Todos os anos, a Igreja, principalmente na Quaresma, recorda e orienta os fiéis a realizarem as práticas quaresmais, ou seja, oração, jejum, caridade. São muitas as graças que recebemos de Deus. Assim como o alimento sustenta o corpo, a oração sustenta, alimenta o espírito. Quando
Quando o fiel pratica o jejum, ele está educando sua mente e seu corpo. Por isso, essa prática quaresmal deve ser vivida nessa perspectiva. Durante a celebração das cinzas, os fiéis receberam uma cruz de cinzas na testa em sinal de penitência e humildade. Essas cinzas, elas são feitas a partir da queima dos ramos usados na celebração do Domingo de Ramos do ano anterior. Esse gesto simboliza a mortalidade humana e a necessidade de nos arrependermos diante de Deus. Na Quaresma, alguns cânticos deixam de ser entoados durante as missas, como explica a irmã Cidinha. Não se canta ou glória e ou aleluia no tempo da Quaresma, porque são dois cantos de alegria, exultação, de júbilo, de louvor, que não condiz com esse período da Quaresma, que é um tempo austero de penitência, silêncio, muita sobriedade. Por isso, são reservados, retomados na solene vigília pascal, para recordar a ressurreição de Jesus e certificar que a vida é mais forte que a morte. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h40. Você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Olha só, a Arquidiocese de Manaus lançou a campanha da Fraternidade 2024 com uma celebração da palavra no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, Karine. Carlão, esse ano o tema é Fraternidade e Amizade Social. A proposta é promover a amizade como solução para um mundo cada vez mais excludente, e violento. Vamos acompanhar os detalhes com a Diné Araújo. O lançamento da campanha da Fraternidade na manhã dessa quarta-feira de cinzas contou com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade que muitas vezes sofrem discriminação, como mulheres, idosos, negros, indígenas, povos de matriz africana, estrangeiros, entre outros. O tema da campanha Fraternidade e Amizade Social vem acompanhado do lema Vós sois todos irmãos e irmãs, retirado do versículo do Evangelho de Mateus 23:8. Nesse texto bíblico, Jesus censura os fariseus e doutores da lei que se consideravam superiores aos outros e se serviam da religião para seus próprios interesses, sem se importar com mais ninguém. O bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarro, disse que a primeira prática da campanha é promover o olhar diferenciado para o outro. O lema nos ajuda muito. Vós sois todos irmãos. Isto é, compreender as pessoas a partir da acolhida, a partir dessa sintonia de verificar que o outro não é meu concorrente, mas sim meu irmão, minha irmã. A campanha da Fraternidade também se inspira na carta encíclica do Papa Francisco, que propõe um projeto de fraternidade baseado na amizade social, tendo o diálogo como caminho necessário para a cultura do encontro entre as pessoas. A campanha da Fraternidade também dá início ao período da Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, como explicou o bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarro. Isto é, sua paixão, morte e ressurreição. E ela tem duas vertentes. A primeira vertente é exatamente voltarmos para Deus através da palavra. Esta palavra que nos ajuda a nos converter. E a segunda vertente que acompanha é a oração, o jejum e a caridade. E nesta dimensão da caridade, a Igreja no Brasil, já há mais de 60 anos, propõe sempre uma campanha da fraternidade que nos ilumina a palavra e nos ajuda a entender a dimensão da caridade. A Quaresma, que começou nessa quarta-feira de cinzas, encerra na quinta-feira da Semana Santa, que esse ano será no dia 28 de março. É um período de reflexão e penitência para os cristãos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h43. Você no melhor mês do Brasil. Olha, atenção, hein? Uma ameaça de
epidemia de dengue sem precedentes no país já chama a atenção, inclusive internacional. Nesta semana, o jornal francês Le Monde disse que o Brasil vive uma explosão no número de contaminações e que os hospitais estão lutando para lidar com o fluxo de pacientes febris. Então, acho meio sensacionalista, o número aumentou muito mesmo, mas vamos lá, o fato é que o Ministério da Saúde já registrou, né, Carlão, mais de 512 mil casos de dengue. Realmente tem bastante. Pra gente ter uma ideia, esse número é 4 vezes maior do que os casos registrados no mesmo período do ano passado. Ou seja, realmente teve um aumento muito grande nesse número. Até o momento, o país já confirmou 75 mortes por dengue e mais 340 outras mortes suspeitas ainda estão sendo investigadas. Olha, Karime, aqui no Amazonas, o levantamento mais recente foi na última sexta-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, que mostra que o estado acumula um total de 1.024 casos. O estado do Amazonas tem um total de 1.024 casos confirmados desde o início do ano. De dengue, exatamente. Bom, o Amazonas recebeu no último sábado 78.760 doses da vacina contra a dengue enviadas pelo Ministério da Saúde. E a partir de amanhã, a vacina começa a ser distribuída para as 12 cidades selecionadas aqui do estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar com a gente ao vivo e ela tem mais informações a respeito dessas vacinas aqui no estado do Amazonas. A gente tem ideia de quando começa essa vacinação? O Ministério da Saúde ainda não divulgou esse cronograma. Nada. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas, né? Então, Karime, as doses da vacina da dengue, elas devem ser distribuídas para os municípios, né? E além da nossa capital Manaus, para outras 11 cidades aqui, né? A partir desta quinta-feira, né? Os imunizantes chegaram no último sábado. O Ministério da Saúde enviou aí mais de 78.760 doses para que fosse feita, né, essa distribuição em 12 cidades aqui no Amazonas, né? Além de Manaus, né, os municípios do entorno do Alto do Rio Negro devem receber a vacina. Cada município vai determinar o início da vacinação, ou seja, a partir de amanhã, né, essas cidades começam a receber, né, esses imunizantes, e nessa primeira etapa serão vacinadas as crianças apenas com idade entre 10 e 11 anos. O esquema vacinal será composto aí por outras 2 doses, né? Vão ser 3 doses para completar ali o esquema vacinal completo da vacina contra a dengue. No período, né, de 1º de janeiro até a última sexta-feira, foram notificados, né, 7.128 casos de dengue, mas desse total a gente tem mais de 1.120 já confirmados, né? Mas os números notificados ultrapassam aí 7.000 notificações em todo o Amazonas. O Amazonas também tem uma morte confirmada por dengue e outras 3 em investigação, né? E o Ministério da Saúde segue acompanhando toda essa situação da dengue aqui no nosso estado, e hoje o Amazonas ocupa o 9º lugar no ranking nacional no número de casos de dengue. E tudo isso vem aumentando, né? Vem contribuindo aí para o aumento, né, no número de vendas de repelentes. É uma coisa assim que a gente não via há muito tempo, mas como a gente sabe, né, a dengue é transmitida pelo mosquitinho Aedes aegypti. Sim, foi além significativo. Exatamente, Karime. E aí, além de fazer o checklist, né, aquela coisa de você virar o baldinho, de colocar areia no vaso de planta, muita gente tem procurado comprar repelentes, e em todo o Brasil esse aumento chegou aí a mais de 120%, né? A gente procurou o sindicato Sindidrogas aqui do Amazonas e eles disseram que aqui no estado esse aumento seria até superior, aí a gente chegou a registrar um aumento de 200%. Tem drogaria até que já está faltando repelente por conta dessa alta procura. Mas assim, a gente deve ter alguns cuidados na hora de comprar esses repelentes, porque não são todos os repelentes que são eficazes contra o Aedes aegypti. E aí, para falar sobre esse assunto, eu conversei com o infectologista Nelson Barbosa e ele explicou um pouco mais sobre esse assunto pra gente. Vamos conferir. O uso de repelente
repelentes no combate ao mosquito da dengue é válido e está indicado pela Organização Mundial da Saúde. Mas existem algumas diferenças entre a substância ativa encontrada nos repelentes. Nós temos repelentes que têm icaridina, que é o menos tóxico e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, porque ele pode ser usado apenas uma vez ao dia, mas, assim, existem algumas restrições quanto ao uso em crianças. Ele deve ser usado acima dos 7 anos. E o outro que é o DET. Ele é mais tóxico que a icaridina e ele precisa de uma aplicação mais intensa, 3 vezes ao dia. E ele não pode ser usado em crianças abaixo de 2 anos, a não ser que a concentração desse DET esteja abaixo de 10% no repelente. Então, o uso de repelente é válido, mas nós devemos ter estas restrições em mente. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí as orientações do infectologista Nelson Barbosa. É isso, né? O repelente é uma arma eficaz nesse combate, né? Em meio a essa alta de número de casos de dengue, mas a gente tem que tomar esses cuidados aí para acabar não prejudicando principalmente a saúde das nossas crianças. Ótimo, Nathalie Moraes. Obrigada pelas informações. Boa noite. Tchau, tchau. Olha, a hidrovia do Rio Madeira está na lista de leilões e concessões hidroviárias no Brasil para este ano de 2024. Carlão, esses leilões devem movimentar cerca de 4 bilhões de reais até o ano de 2026. Essa é a expectativa, tá? Vamos conferir mais detalhes agora com a Ginéia Araújo. Aumentar a participação de hidrovias no escoamento da produção agrícola do Brasil é uma das prioridades da gestão de Silvio Costa Filho à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. Por isso, o governo federal pretende realizar ao menos 5 leilões para aprimorar o desenvolvimento do modal de transporte de cargas e passageiros pelas águas fluviais do país. Os leilões de concessões hidroviárias no Brasil devem movimentar cerca de 4 bilhões de reais até 2026. E entre as concessões previstas está a Hidrovia do Madeira, uma das mais importantes vias de transporte localizada no chamado Corredor Logístico Norte. A Hidrovia do Madeira é também a segunda mais importante do Norte, atrás apenas da Hidrovia do Amazonas, da qual é um dos principais afluentes. O primeiro edital de concessão hidroviária está previsto para ser publicado em dezembro desse ano e trata-se da Hidrovia do Madeira, que compreende partes dos estados do Amazonas e de Rondônia. A Hidrovia do Madeira é o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho e açúcar, provenientes das plantações de Mato Grosso. Esses grãos chegam a Porto Velho, em Rondônia, por via terrestre e depois seguem pelo rio. A hidrovia permite a navegação de grandes comboios com até 18 mil toneladas, mesmo durante a estiagem. Além dos leilões, o governo federal também deve iniciar nesse ano o lançamento dos projetos Navegue Simples e o BR dos Rios para promover incentivos para o transporte de cargas nos rios brasileiros. O governo federal também deve criar ainda nesse primeiro semestre a Secretaria Nacional de Hidrovias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h52, vamos dar um giro no trânsito nas principais vias de Manaus. Trânsito. Bom, e o trânsito em Manaus nesta quarta-feira de cinzas é de boa fluidez na rotatória do Armando Mendes, na Avenida Constantino Neri, com a Pedro Teixeira, o trânsito com movimentação moderada e sem retenção na área. E na rua 10 de julho, no centro de Manaus, segue com movimentação tranquila. Mix. Agora 6h52, vamos falar sobre os bastidores da política amazonense e da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite então. Os deputados e vereadores voltam ao batente amanhã ou só na próxima semana? Será amanhã? Quinta-feira, depois do carnaval. Nossa, conta mais. Vou deixar vocês adivinharem essa, hein? Eu acho que só semana que vem, olha. Quarta-feira aqui. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Não, eles não voltarão amanhã porque ninguém é de ferro, né? E se você não vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, por que ir na quinta? Pois é, olha. Já é sexta depois, pra quem na sexta? Quer dizer, se eu posso emendar o feriado,
enfim, né? Tem até lei pra isso. Eles fizeram. Mentira, não tem. Mas, não, eles não vão trabalhar. Nem a Assembleia Legislativa trabalha essa semana, nem Câmara Municipal de Manaus. A Câmara, na verdade, já era até esperado, porque eles realmente só vão de segunda, terça e quarta. E quarta não teve, então não tem porquê. Enfim, quinta-feira não tem como nem porquê repor, enfim. Então, na semana que vem é pra voltar tudo ao normal. Aí, se não voltar na semana que vem, a gente tem que ver o que tá acontecendo. E eles têm as missões do ano mesmo, porque, na verdade, apesar de ter começado antes do carnaval, é aquele começo que ainda não tá valendo muito, sabe? Que ainda não teve nenhuma grande decisão, nenhum projeto incrível. A Assembleia vem de uma Assembleia cheia de vetos aí do governo e eles não derrubaram nenhum. A Assembleia tem uma relação muito boa com o governador, né? O Wilson Lima está tudo às pazes ali com a Assembleia. Já na Câmara tem pautas relevantes acontecendo, tem pautas contrárias à prefeitura acontecendo, porque ela não é uma casa tão em harmonia, digamos assim, com o poder executivo. Tem uma parte da Câmara que faz uma oposição e ela promete dar trabalho, mas é agora que a gente passa a acompanhar o trabalho dos parlamentares realmente, porque é quando o ano de fato começa. Karime e Carlão. Legal, olha só, Blink, tem um lance interessante aqui. Deputado apresentando o projeto de lei para que a corrida de rabeta, né? Bom, tudo bem. Passe a ser uma modalidade esportiva criada aqui no Amazonas. Tem essa corrida de rabeta? A gente se pergunta, né? Precisa voltar a trabalhar? Ou é melhor ficar como tá? Para entregar isso, né? Esse aí é o deputado Cristiano D'Angelo, deputado estadual. Ele é deputado de primeiro mandato, ele é do MDB e apresentou um projeto de lei que reconhece a corrida de casqueta ou rabeta como modalidade esportiva. Ele fala aqui que essa é uma prática comum aí em alguns interiores, mas eu confesso que desconheço. Total. E eu queria saber, eu tô indo atrás de ver como é que é a questão da segurança disso, né? Além ser perfeita, deve ser. Deve ser igual carrinho de rolimã, só que na água. Ele disse que isso já acontece nos municípios de Manacapuru, Iranduba, Altazes, Careiro, Careiro da Várzea, Capiranga, Manaquiri, dentre outros. Vou buscar saber mais sobre a segurança disso, mas o fato é que é um projeto que faz a gente perguntar, né? O que você tá fazendo aí, né? É isso que eu gasto meu dinheiro. Exatamente. Posto, lembrando que eles ganham coisa aí de 25 mil mês. Só de só de remuneração. Só de remuneração. É isso. Eu volto amanhã. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Até amanhã. Agora são 6h56. Você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Esportivo, Cid Amazonas na área. Cid Amazonas foi legal, hein? Cid Amazonas faz tempo, hein? Nandinei Amazonas. Pois é. Cid Soares, Amazonas continua contratando para a temporada de 2024 ou não? Antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite. Tudo bem? Quarta-feira de cinza aí, né? Vamos lá. Bom, olha, o Amazonas segue sim no mercado nessa montagem de elenco para essa temporada. O clube anunciou hoje a chegada do volante Cauã Barros, ex-Vasco da Gama, e do atacante Pedro Bahia, ex-Al-Wada, lá dos Emirados Árabes. Os dois jogadores foram integrados ao elenco e devem ser selecionados aí para o duelo contra o Nacional já nessa próxima sexta-feira. O Cauã é cria das categorias de base do Vasco, conquistou o estadual carioca nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Ele é pernambucano e tem 19 anos. A chegada dele à Onça aí é por empréstimo até o final de 2024. Já o Pedro Bahia, que é goiano, tem 22 anos e é formado nas categorias de base do Goiás. Ele chega em definitivo no Amazonas após a passagem pelo Al-Wada, lá dos Emirados Árabes, como eu falei. A nadadora brasileira, essa foi muito boa essa notícia, a Maria Fernanda Costa disputou 3 provas do Mundial de Esportes Aquáticos em Doha e chegou a 3 finais. Nesta quarta-feira, a nadadora se tornou a primeira brasileira a participar da decisão dos 200 metros livre. Terminou na 5ª posição e bateu mais um recorde sul-americano com um tempo de 1 minuto, 56 segundos e 85 décimos. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, você não pode perder. Olha, Fluminense recebe o Vasco no Maracanã em partida válida pela 8ª rodada da Taça Guanabara.
liderando aí a Taça Guanabara com 17 pontos, alcançados com 5 vitórias e 2 empates em 7 partidas. O Fluminense entrará em campo com força máxima, com o objetivo de somar mais 3 pontos. E, claro, né, do lado vascaíno, a expectativa também é de uma formação com força máxima após o meio-campista francês Payet, né, que cumpriu suspensão. A expectativa é de que o técnico Ramon Dias mande a campo Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Piton, o Zé Gabriel, Galdames e Payet, Davi e Veguete. Na quarta posição, essa aqui é para encerrar, da classificação com 12 pontos, o Cruz Maltino, né, sabe que uma vitória é muito importante para encaminhar a sua classificação aí para a próxima etapa do Campeonato Carioca. Então você não perca aí esse Fluminense Vasco hoje. Beleza. Maravilha, obrigada pelas informações, Cid Soares. Até amanhã. Valeu, Cid, até amanhã, 6h59 agora. 18 horas. Olha só, hein, pela terceira vez o Grupo de Alimentação e Bebidas deve aí o maior contribuição de alta para os preços medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O dado é de janeiro e foi divulgado nesta semana pelo IBGE, Karine. E na média, Carlão, os preços subiram 0,42%, acumulando 4,51% nos últimos 12 meses. Sozinho, o grupo teve peso de 0,29 ponto percentual no índice geral do mês de janeiro. Mix. Agora 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, começou hoje em todo o país a campanha da Fraternidade 2024. A campanha, realizada por várias igrejas sob a coordenação da CNBB, está fazendo 60 anos. O tema deste ano é Fraternidade e Amizade Social. Propõe aos brasileiros um caminho de acolhida e amizade fraterna, empatia pelos que parecem diferentes de pensamentos ou de ideologias divergentes, com destaque ao combate à violência verbal e física entre as pessoas. E chega em um momento em que a guerra ideológica se expande e se aprofunda nas redes sociais e aponta para a intolerância e a impossibilidade de convivência entre os diferentes e até o ódio. E chama a atenção para o fato de que não há saída para a sociedade se o caminho não trilhar os caminhos fundamentais da fraternidade. Ou seja, de que as diferenças não podem ser motivo para tornar as pessoas inimigas e deflagrar o ódio que tanto mal faz à humanidade. 18 horas. 7 horas, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.